Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de o Grêmio, com a nova direção, o novo presidente Eudorico Roman, contratar para a próxima temporada o atacante Everton Cebolinha, mas também mais um atacante de peso. Vamos falar também sobre o futuro de Edenilson, depois das informações que surgiram de que ele poderia renovar de forma antecipada o seu vínculo com o Grêmio. O atual contrato termina em dezembro de 2025. E vamos falar também sobre um retorno importantíssimo, positivo, que está confirmado no Grêmio. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Também te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos. Falta menos de 1000. Confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, Marcos Rocha, ele está em pleno processo de recuperação e já na etapa final. O Grêmio tem já a convicção de que poderá contar com o jogador na retomada da data FIFA. Temos agora um período apenas para descanso e treinamento dos atletas e para que os jogadores lesionados, obviamente, possam se recuperar o mais rápido possível, e o Marcos Rocha é o mais próximo do retorno. O Marcos Rocha faz muita diferença e ele deve estar como titular já na partida diante do Vasco da Gama na Arena, no dia 19, quarta-feira. Obviamente sem ser dessa semana, mas da próxima. O João Lucas até não foi tão mal quanto poderia ter sido, ou melhor, quanto já foi com a camisa do Grêmio. Ele já foi deprimente, ele já foi um jogador que fez o Grêmio perder por seus erros lá no Campeonato Gaúcho, comprometeu. Agora ele foi mal, mas não tão mal quanto foi no início do ano. E o Gustavo Martins, que poderia ser uma alternativa, certamente agregaria muito mais no sentido defensivo, mas não agregaria tanto ofensivamente, não que o João Lucas tenha ajudado nesse sentido, mas pelo menos ele se colocava como uma opção de passe, pelo menos o posicionamento do lateral ali ele fazia minimamente de uma forma correta. O Marcos Rocha é imensamente superior e a volta dele será importantíssima para o Grêmio por diferentes fatores, não só o posicionamento defensivo, a ajuda que ele dá para o meio-campo e principalmente a ajuda que ele dá para o Alisson. É muito interessante de ver o quanto o Alisson cresce na presença do Marcos Rocha, um retorno confirmado, uma notícia positiva e importantíssima. E Edenilson, fica ou não fica no Grêmio para a próxima temporada? Repito que o contrato dele termina agora em dezembro de 2025. A ESPN, um grande abraço para o amigo Gustavo Berton, um repórter da ESPN, trouxe a informação de que a atual diretoria, o presidente Alberto Guerra e o seu departamento de futebol estão alinhando a renovação do Edenilson. Se isso se confirmar, é um tremendo de um erro. Primeiro que a direção ela não tem que definir sozinha as situações. Isso vai ao encontro de uma informação exatamente sobre isso que eu fui apurar. Primeiro ponto, essa direção já renovou o contrato do Kahneman de forma antecipada por 2 temporadas. E ok, o Kahneman é um titular, é um ídolo, é um jogador importante. Realmente faz sentido renovar com o Kahneman antecipadamente, não esperar até o final do ano, poderia gerar algum tipo de problema ele não ficar e aí o Grêmio daqui a pouco não conseguiria um zagueiro melhor, se fez uma avaliação de que ele poderia ser importante, ok. A minha única crítica em relação ao Kahneman é o tempo, 2 anos, eu teria renovado por apenas mais uma temporada. Mas o Kahneman se entende o ato da antecipação. O Bright White eu critiquei. Também poderiam ter renovado de forma antecipada porque o contrato terminaria na metade do ano que vem. Mas renovaram até o final de 2027. Também uma demasia. Correram para renovar com alguns jogadores, né? Naquele ato que eu vejo como político, ou então pode ser algo da paixão do dirigente, né? Mas nada profissional como a gente espera. E aí acabam entregando contratos na mão do pedido feito pelos empresários, né? O Grêmio tem que pensar em si. Ah, mas se não for da maneira como o empresário pediu, o jogador não renova. Então que não renove. É assim que tem que ser, um clube profissional. Mas, falando sobre o Edenilson especificamente, usei esses exemplos para contextualizar apenas.
o Edenilson, ele não é um jogador que a gente imagine que possa ser titular no nosso time do ano que vem. Nessa temporada, ele é um jogador útil, mas é um jogador útil pelas nossas fragilidades. Por quanto o Grêmio é um time limitado e todo o tempo que o Grêmio foi extremamente ruim. Esse time que melhorou consideravelmente ainda está muito aquém daquilo que a gente necessita pelo tamanho e pela história do clube. E o Edenilson, ele só pode ser um coadjuvante, mas pro ano que vem nem titular ele pode ser. Alguém pode dizer, mas ele é importante para grupo. Não sei. Até pode ser, mas eu sou muito mais da linha de no banco ter a oportunidade a um garoto da base, porque, por exemplo, o Edenilson hoje joga como meia central ali, mesmo que não tenha exatamente essa característica, mas é onde ele pode jogar mais, porque se desgasta menos, preenche o meio campo, numa formação um pouco mais defensiva. O Mano é um técnico mais pragmático e também por isso escolhe, né, o Edenilson para fazer isso. Até porque o Cristaldo também não tem a mínima condição, o Edenilson tem entregado mais do que o Cristaldo. Mas eu espero que o Grêmio tenha o William como titular nessa função. É isso que eu espero, o William como titular nessa função. No ano que vem. E o reserva dele sendo o Monsalve ou o Riquelme, que tem uma disputa entre os dois jogadores jovens e que a gente sabe que tem qualidade. E não o Edenilson tirando o espaço do Monsalve e do Riquelme. O Cristaldo eu espero que vá embora. Eu falei com uma pessoa ligada a essa possibilidade de permanência do Edenilson e ela me disse o seguinte, olha, se o Calef tivesse vencido a eleição, o Edenilson com certeza não ficaria. Porque a atual diretoria está conversando com a futura a respeito do Edenilson. Me disseram que a atual diretoria não vai tomar nenhuma decisão sobre o Edenilson sem o ok da nova diretoria. Então, se de fato o Edenilson renovar com o Grêmio, tem o ok do presidente Odorico Roman, do Antônio Dutra Júnior. Pelo menos foi isso que me garantiram. E não me garantiram que ele vai renovar, mas me garantiram que essa é uma construção conjunta. E que se o Mano Menezes permanecer para o ano que vem, o Mano quer ficar com o Edenilson. Se o Mano Menezes renovar, e ele não sabe ainda se vai renovar, o presidente Odorico ainda fala sobre avaliar o trabalho do Mano. Né? Pelo momento do Mano, a tendência é que ele não permaneça. Mas se permanecer, o Mano vai estar se impedindo para permanecer com o Edenilson no elenco. Essa é a situação que eu consegui apurar a respeito deste tema. E olha só, surgiu o nome do Everton Cebolinha, né? Ou melhor, ressurgiu o nome do Everton Cebolinha. O Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, trouxe esse nome, mas a gente já sabia há muito tempo que ele era um desejo da chapa, né? Lá atrás, você sabe, eu trouxe aqui no canal que o Marcelo Marques queria muito contratar o Everton Cebolinha e essa não era uma ideia única e exclusiva do Marcelo Marques, era uma ideia de todo o grupo político, né? Do Antônio Dutra Júnior, que era o braço direito do Marcelo Marques e agora é também o braço direito do presidente eleito Odorico Roman. Eles foram atrás do Cebolinha e também do Pedro, conversaram com o Flamengo. O Pedro não existe nenhuma possibilidade, o Flamengo não quer renovar, aliás, não quer negociar com o clube brasileiro, pede uma Babilônia, o Grêmio não tem nenhuma chance de tentar o Pedro. Em relação ao Everton Cebolinha, há uma possibilidade, ao mesmo tempo que uma negociação difícil, não seria fácil, mas o principal trunfo seria convencer o atleta, que lá é reserva e tem cada vez menos espaço. O Grêmio deve tentar o Everton Cebolinha, mas ainda uma negociação, uma conversa inicial com o Flamengo a respeito disso. Mas não para por aí. O Grêmio vai se reforçar. Embora o Paulo Calef tenha falado em, pelo menos, passar as informações necessárias do Benzema para a nova diretoria, não é a ideia da nova diretoria avançar pelo Benzema. Eles entendem que seria muito difícil, muito complexo e principalmente caríssimo. Eles não querem gastar todas as energias em apenas um jogador. Querem fazer um time mais equilibrado e completo nas diferentes posições, ao que eles já vinham falando muito durante a eleição, né? E estão repetindo isso mesmo agora que estão eleitos. Então, o Benzema realmente não deve ser pauta mais no Grêmio e um outro jogador de ataque, além do Everton Cebolinha, será contratado. E existe um nome, e eu já trouxe aqui para vocês, e esse nome ainda não vazou, mas a negociação, pelo que se tem de informação, está avançando
cada vez mais. E há uma preocupação muito grande dentro da nova diretoria que não vaze esse novo nome. Porque, por exemplo, o Cebolinha, como eu falei antes, é uma conversa inicial. Esse outro nome já é uma conversa mais avançada. Um grande nome para o ataque, um jogador mais referência, mais centroavante, goleador, que tem ótimos números e está no futebol brasileiro. É isso que temos de informação até o momento. Esse nome possivelmente vaze aí nos próximos dias, mas é uma negociação que o Grêmio está tentando construir e que tem um certo otimismo dos novos dirigentes. Beleza? O conteúdo tem a força de crepe do alemão. Conhece o crepe do alemão? Tradição absurda, porque tem qualidade e fica em Torres, a mais bela praia gaúcha. O crepe do alemão é diferente de todos os outros, é outro nível. Bom demais, vai lá conhecer, são várias opções de crepes salgados e doces, tem a massa própria do crepe do alemão, é top, gente. Crepe do Alemão em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar, o telefone da teleentrega tá na tela. Crepe do Alemão, um grande abraço para o Alemão e para toda a turma lá. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.